último interrogatório. Sinopse: um policial veterano é forçado a interrogar um suspeito que jura ter informações sobre um segredo devastador relacionado ao passado do próprio policial. Conforme a tensão aumenta, segredos sombrios são revelados, e a linha entre verdade e manipulação se desfaz. Capítulo 1: O peso do silêncio. Se você soubesse o que eu sei, jamais dormiria em paz. A voz de Eduardo ressoava nas paredes escuras da sala de interrogatório. Miguel Cardoso, o policial veterano com cicatrizes tanto na alma quanto no rosto, segurava a caneta com força, como se esta fosse capaz de esmagar as memórias que aquela frase evocava. Ele havia ouvido muitas confissões ao longo da carreira, mas nunca uma que mexesse tão fundo. Eduardo, o homem à sua frente, não era qualquer suspeito. Ele era o lembrete de um passado que Miguel lutara para enterrar. Miguel fixou o olhar na lâmpada solitária, pendurada como uma sentença de morte sobre a cabeça de Eduardo. Sentia o coração martelar em um ritmo descompassado. Não deveria ser assim. Era um interrogatório, apenas mais um dia de trabalho. No entanto, algo estava diferente. Eduardo parecia saber coisas que Miguel nunca ousara contar a ninguém. E foi essa percepção que tornou o ar mais pesado, quase sufocante. O que aquele homem sabia? Como ele poderia desenterrar segredos tão profundamente guardados? Vamos começar pelo começo. Miguel forçou a voz a sair firme, embora sentisse a garganta seca como um deserto. Eduardo sorriu, um sorriso pálido, quase zombeteiro. Às vezes, os começos não são tão importantes quanto os finais, não acha, delegado? Miguel não respondeu. Apenas fechou os olhos por um breve instante, deixando que o silêncio preenchesse o espaço. Ele sempre foi um homem de controle, de ordem, mas ali, naquela sala, algo escapava por entre os dedos. Eduardo sabia jogar com a psicologia de quem interrogava. Mas por que ele tinha o rosto de quem parecia ter vencido? O relógio na parede marcava o tempo com precisão irritante. Tique, tac, tique, tac. Era como se zombasse da indecisão de Miguel. Lembranças veladas de uma noite em 1995, de tiros e sangue, começaram a se agitar na mente do policial. O som do relógio parecia ser a batida final de um coração traído pelo destino. Eduardo se inclinou para a frente, os olhos negros reluzindo sob a luz amarelada. O que aconteceu naquela noite, delegado? Será que você conta ou eu conto? A ameaça estava implícita, um punhal invisível prestes a perfurar uma verdade que Miguel desejava ter enterrado para sempre. Miguel prendeu a respiração. Não era um homem de se deixar intimidar. Mas havia algo de profundamente perturbador na forma como Eduardo falava, como se conhecesse cada detalhe íntimo do seu medo mais profundo. Você não tem ideia do que está insinuando, Miguel rebateu, mas a convicção em sua voz parecia fina, quebradiça. Eduardo ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Não? Então me diga, delegado, o que aquele dia na floresta significou para você? Uma onda de pânico quase o fez perder o foco. Como aquele homem sabia? Miguel sentiu um frio percorrer a espinha. A floresta. A noite que ele nunca esquecia, mesmo que tentasse. Os pesadelos não o deixavam em paz, e agora, parecia que os demônios vinham cobrar o preço. Acabe com esse jogo, ele ordenou, mas era mais um pedido desesperado do que uma ordem. Eduardo riu, uma risada sem humor. Ah, Miguel, a verdade tem um jeito engraçado de se esconder, mas nunca por muito tempo. Ele se ajeitou na cadeira, como se estivesse prestes a desfiar um conto. Aquele conto que destruiria tudo. O que Eduardo sabia era crucial. Não era apenas sobre o caso que Miguel estava tentando resolver, mas sim sobre algo muito mais pessoal, algo que definia sua existência. A sala de interrogatório, fria e impessoal, parecia agora uma arena, e Miguel sentia-se exposto, cada ferida da alma à vista do adversário. Mas Eduardo não era só um adversário. Era o arauto de uma confissão que mudaria o destino de ambos. E Miguel, veterano,
estava preso na armadilha do passado. Os olhos de Eduardo brilharam. Vou dar uma escolha, delegado. Posso contar tudo, aqui e agora, ou você pode fazer as perguntas certas. Vamos ver se consegue acertar. Aquela frase era como um punhal, e Miguel sabia que o homem estava brincando com sua sanidade. Mas havia algo mais profundo, um anseio em Eduardo, algo que o veterano não compreendia. Como se o suspeito precisasse de redenção tanto quanto o próprio Miguel. Ou seria tudo uma manipulação cruel? A linha entre a verdade e a mentira parecia cada vez mais tênue. Miguel finalmente se endireitou, os músculos tensos como cordas prestes a se romper. Por que isso agora, Eduardo? Depois de todos esses anos? Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se fizesse uma oração silenciosa. Quando os abriu, algo havia mudado, um brilho de dor ou esperança. Porque, delegado, a verdade é que não é só você que está pagando um preço. É hora de escolher. Será que você pode encarar o que está por vir? O veterano sentiu o chão sob seus pés tremer, enquanto uma revelação devastadora pairava no ar. Capítulo 2 – A Noite que Nunca Acabou. O nome dela era Sofia. Miguel se lembrava da cor dos cabelos dela, um castanho escuro que brilhava sob a luz da lua. Era a mesma lua que iluminava a floresta naquele dia fatídico, quando tudo desmoronou. Ele a amava, mas o destino é impiedoso. Naquele tempo, era jovem, cheio de ambição e sonhos. Agora, só restavam as sombras de arrependimento. Eduardo parecia entender isso de alguma forma que fazia o estômago de Miguel se revirar. Como ele sabia sobre Sofia? O veterano se forçou a respirar devagar, lutando para manter a máscara de indiferença. Eduardo percebeu a hesitação, a fraqueza. Sofia, você ainda pensa nela, não é? O nome foi sussurrado como um veneno doce, corroendo a resistência de Miguel. Ele não queria que o suspeito visse o tremor em suas mãos. Eduardo estava vencendo, penetrando as muralhas do coração endurecido de Miguel. Você não tem o direito de falar dela, ele sussurrou, sua voz carregada de dor reprimida. Eduardo sorriu, mas era um sorriso triste, como se houvesse uma cumplicidade dolorosa entre eles. Ah, mas ela tem tudo a ver com isso, delegado. Tudo começou por causa dela. Sofia. O passado dela estava entrelaçado ao de Miguel como as raízes de uma árvore que não parava de crescer, mesmo depois de morta. Ele se lembrava de como ela confiava nele, de como o amava, até a noite em que ele fez a escolha errada. A floresta era o cenário de seu maior erro, uma traição que manchava sua alma até hoje. Miguel tentou afastar a lembrança, mas Eduardo não deixaria. Era como se o homem soubesse onde todos os cadáveres da mente de Miguel estavam enterrados, e não hesitava em desenterrá-los. Você se culpa, não é? Por não ter sido forte o suficiente, Eduardo provocou, mas havia uma melancolia genuína em sua voz. Miguel queria gritar, mas apenas encarou o suspeito com olhos de pedra. Como aquele homem ousava falar de uma dor que não conhecia? Ou será que conhecia? Miguel precisava saber o que Eduardo sabia. Precisava compreender. Mas, antes de tudo, precisava proteger o que restava da memória de Sofia. Era a última coisa pura que ainda carregava. Ele cerrou os punhos. Eu fiz o que pude, mentiu, mais para si mesmo do que para Eduardo. O ar estava carregado com segredos não ditos. Eduardo se inclinou para a frente, como se prestes a confessar um crime próprio. Naquela noite, na floresta, você lembra, não lembra? Eu sei que lembra. Miguel fechou os olhos por um instante, e a memória veio como um soco no peito. O corpo de Sofia no chão, a lua testemunhando o crime, os olhos dela, ainda abertos, refletindo uma pergunta que ele nunca pôde responder. Quem era o verdadeiro culpado? Miguel nunca soube, ou talvez soubesse, mas se recusava a admitir. Sofia era a razão pela qual ele se tornará policial. Ele queria justiça para ela, ou pelo menos uma forma de se redimir.
Mas a ironia cruel era que sua busca por justiça o havia tornado prisioneiro do próprio passado. Eduardo parecia saber disso, e a maneira como manipulava Miguel com palavras era um jogo do qual o veterano não sabia se sairia vivo. Miguel se forçou a fazer a pergunta que mais temia: o que você realmente quer, Eduardo? Vingança? Ou apenas vê-lo ruir? Eduardo estreitou os olhos, e pela primeira vez, sua máscara de confiança pareceu se quebrar. Eduardo hesitou, e naquele segundo de silêncio, Miguel percebeu algo importante. Não era apenas ódio que movia o suspeito. Havia uma dor partilhada, uma ligação misteriosa que Miguel ainda não conseguia decifrar. Eu quero a verdade, delegado, Eduardo murmurou, e havia sinceridade em sua voz. Miguel sentiu uma fagulha de dúvida. Eduardo não parecia mentir. Mas como o passado deles podia estar conectado? Seria possível que a morte de Sofia fosse mais do que um caso encerrado? Seria possível que ambos estivessem presos em uma teia mais complexa do que podiam imaginar? Você acha que é o único que sofre com o que aconteceu? Eduardo continuou, a voz carregada de emoções cruas. Acha que só você foi marcado por aquela noite? Miguel arregalou os olhos, as palavras de Eduardo perfurando sua consciência. Se o suspeito estava dizendo a verdade, havia algo mais profundo ali, uma conexão que ele nunca previra. Miguel começou a se perguntar se era possível que Eduardo fosse mais do que um inimigo. Talvez fosse outra vítima daquele pesadelo interminável. E então, um pensamento sinistro atravessou sua mente: e se ele mesmo fosse o vilão sem saber? O relógio continuava a bater. Tique, tac, tique, tac. Miguel precisava de respostas, mas cada nova pergunta parecia mais aterrorizante que a anterior. Seja claro, Eduardo, ele ordenou, tentando recuperar o controle. Qual é o seu jogo? Eduardo suspirou, e seu rosto se suavizou. O jogo não é meu, delegado. Nunca foi. E está na hora de você lembrar, ou o preço será mais alto do que imagina. O veterano sentiu o chão desabar sob seus pés, porque naquele momento percebeu que Eduardo estava falando a verdade. Mas qual verdade? Era o que ele ainda precisava descobrir. Capítulo 3 – Ecos da Floresta. O telefone de Miguel vibrava no bolso, mas ele ignorou. Ele não podia se dar ao luxo de desviar o foco, não com Eduardo lançando migalhas de informações que, por enquanto, pareciam aleatórias, mas carregadas de significado oculto. O suspeito tamborilava os dedos na mesa de metal, o som ecoando pela sala como batidas de um tambor cerimonial. Você se lembra do colar dela? Eduardo perguntou, como se fosse uma questão banal. Miguel engoliu em seco. O colar de Sofia, um presente de aniversário com um pingente de estrela, havia desaparecido junto com sua vida. Mas aquilo era uma pista ou apenas uma provocação cruel? Sim, lembro, respondeu Miguel, tentando manter o controle da voz. Eduardo sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Achei que lembraria, ele murmurou. Você vai encontrar pistas onde menos espera. A frase parecia sem sentido, mas Miguel sabia que não era. Nada do que Eduardo dizia era por acaso. O veterano puxou as memórias, tentando fazer as conexões. O colar. A floresta. Mas o quebra-cabeça ainda parecia faltar peças importantes. E ele sabia que a resposta estava ali, tão perto, mas escondida sob camadas de medo e arrependimento. Miguel se levantou de repente, a cadeira arrastando com um som estridente. Ele precisava respirar, precisava organizar os pensamentos. Caminhou até o vidro de observação que separava a sala de interrogatório do corredor adjacente. Do outro lado, a equipe assistia em silêncio, rostos tensos e expectantes. Mas, no reflexo do vidro, ele viu Eduardo sorrindo. Está cansado, delegado? A voz veio baixa, mas cheia de sarcasmo. Miguel se virou. Só estou pensando em como você gosta de jogar charadas, ele disparou. Eduardo apenas ergueu uma sobrancelha. Não são charadas.
É um testamento, e você é o único que pode traduzi-lo. Um dos policiais do outro lado da sala interrompeu com um sinal através do vidro, sugerindo que Miguel saísse para uma breve atualização. Ele deixou a sala, sentindo o olhar penetrante de Eduardo seguir seus passos. No corredor, o sargento Franco esperava, o rosto preocupado. Chefe, achamos algo na floresta, disse ele, hesitante. Miguel ficou gelado. O quê? Franco respirou fundo. Um objeto. Uma estrela de prata, parece o colar da Sofia. Miguel sentiu as pernas falharem por um segundo. Aquilo era impossível. Eles haviam feito buscas intensas anos atrás, e o colar nunca fora encontrado. Porque só agora? Eduardo estava brincando com ele, ou havia algo mais profundo? Miguel voltou à sala de interrogatório, dessa vez com o colar na cabeça. Se aquilo era uma nova pista, a conexão com Eduardo se tornava ainda mais perturbadora. Sentou-se e encarou o homem, que agora parecia estranhamente pacífico. Você sabia que eles encontrariam? Miguel arriscou, os olhos fixos no rosto do suspeito. Eduardo não negou. Apenas inclinou a cabeça, como se ouvisse uma música distante que Miguel não podia captar. O passado não fica enterrado para sempre, ele sussurrou. E, às vezes, ele volta para nos arrastar com ele. O mistério se aprofundava com detalhes que pareciam insignificantes, mas começavam a formar uma imagem aterrorizante. Eduardo mencionou a estrela antes que Miguel pudesse sequer saber sobre a descoberta do colar. E então havia as outras palavras enigmáticas do suspeito. Ache as pistas onde menos espera. Miguel se forçou a relembrar cada detalhe da cena da noite de Sofia, mas tudo estava envolto em neblina. A única coisa que ficava clara era o olhar de Eduardo, cheio de algo que Miguel agora reconhecia: culpa. Mas de quem era aquela culpa? Você não está contando tudo, Miguel pressionou, dessa vez com uma intensidade que era tanto raiva quanto desespero. Eduardo fechou os olhos e suspirou, como se a verdade fosse um fardo que o pesava. Você me salvou, sabia? Eduardo confessou de repente, e a frase era um punhal que cortava fundo. Miguel ficou paralisado. Do que está falando? Eduardo abriu os olhos, e havia uma dor crua ali, misturada com algo mais. Você se lembra da segunda vítima daquela noite? Miguel congelou. Ele sempre acreditara que havia sido só Sofia. A segunda vítima era uma sombra, um eco do que poderia ter acontecido. A memória que Miguel tentava esquecer voltou como um raio. Os gritos, o sangue, o caos. Sim, havia mais alguém lá, alguém que ele não conseguirá salvar. Ou era o contrário? A dúvida corroía sua sanidade. E então, um detalhe quase imperceptível veio à tona. Eduardo tinha uma cicatriz fina na têmpora, parcialmente escondida pelo cabelo. Uma cicatriz que Miguel reconheceu, porque foi ele mesmo quem fez aquilo, sem querer, ao tentar proteger Sofia. Eduardo era um sobrevivente. E tudo começou a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça sombrio. A revelação estava prestes a acontecer, mas Miguel não sabia se poderia suportá-la. Você esteve lá, ele disse, a voz embargada, e Eduardo sorriu com tristeza. Sim, delegado. E o mais trágico é que só há um herói e um vilão naquela história. E você vai ter que decidir quem é quem. O tempo parecia parar. O colar, os gritos, a cicatriz, cada detalhe desconexo começava a formar uma imagem, mas era uma imagem que Miguel não queria ver. Porque, se Eduardo estivesse certo, o vilão poderia ser alguém que ele nunca suspeitou, ele mesmo. Capítulo 4. Sombras que nunca se dissipam. Miguel Cardoso era, antes de tudo, um homem de ação. Resolver casos, prender culpados, garantir que o mal não ficasse impune, era assim que ele se definia. Mas a noite que transformou seu mundo em ruínas não era algo que ele pudesse resolver com algemas ou uma pistola no coldre. Desde aquela noite na floresta, o veterano carregava uma ferida invisível, uma laceração que nunca cicatrizava completamente. Acordava no meio da madrugada, a respiração entrecortada,
sentindo o cheiro do sangue de Sofia e ouvindo gritos que não sabia se pertenciam a ela, a ele ou a outra alma perdida naquela escuridão. A bebida foi seu primeiro refúgio. Não era um alcoólatra clássico, mas o suficiente para entorpecer a mente quando o peso se tornava insuportável. Em noites particularmente difíceis, Miguel se refugiava em bares pouco iluminados, o copo de uísque na mão, esperando que o álcool silenciasse as vozes. Mas nunca funcionava. Os rostos de Sofia e da segunda vítima, a presença que ele nunca conseguiu identificar, vinham à tona, dançando no limite de sua sanidade. A terapia era uma palavra suja em sua mente. Policial de verdade não se abria, enterrava a dor ou a sufocava até ela se calar. Em um dia de outubro, 2 anos após a morte de Sofia, Miguel teve uma crise que quase o levou à ruína. Ele estava sozinho em casa, sentado na cadeira de madeira que Sofia escolheu para o apartamento deles. Lembrava-se dela rindo enquanto testava a resistência da mobília com brincadeiras infantis. A lembrança o atingiu com força, e ele lançou a garrafa de uísque contra a parede. O estilhaço cortou seu rosto, mas a dor física não o aliviou. Passou a noite com os joelhos no chão, um pedido de perdão mudo escapando de seus lábios secos, implorando para que os fantasmas o deixassem em paz. Mas eles nunca deixavam. Na delegacia, Miguel era uma fortaleza, uma fachada de força. Mas colegas mais atentos, como o sargento Franco, percebiam o desgaste nos olhos do veterano. Miguel recusava-se a falar, e qualquer menção à noite da floresta o tornava agressivo ou retraído, dependendo do dia. Ele se jogava nos casos como se a resolução de crimes pudesse apagar o próprio. Mas ninguém sabia que havia madrugadas em que ele pegava seu carro e dirigia até a floresta, estacionando na mesma estrada de terra onde tudo aconteceu. Sentava-se lá, ouvindo o sussurro das árvores, esperando por respostas que nunca vinham. Uma vez, na escuridão, quase jurou ter visto Sofia. O espírito dela, ou talvez apenas uma miragem da mente atormentada, caminhando por entre as árvores, a mão estendida como se quisesse tocá-lo. Por que não conseguiu me salvar? Sua mente projetava a pergunta. Mas Miguel sempre desviava o olhar. Ele não suportava a ideia de encarar os próprios erros. Então, construíram uma versão da história que pudesse aceitar. O culpado fora alguém sem rosto, um monstro sem identidade, o que lhe permitia continuar acordando todos os dias. Mas Eduardo estava ali para despedaçar essa narrativa. E agora, com Eduardo diante dele, Miguel não podia mais escapar das perguntas. O que realmente acontecerá naquela noite? Havia mais em jogo do que sua culpa por não ter protegido Sofia? Cada palavra de Eduardo era como uma pá desenterrando verdades que Miguel havia soterrado, e a tensão no ar ameaçava rasgar a própria realidade. Você construiu um santuário de mentiras para sobreviver, Eduardo acusou, a voz suave como uma lâmina afiada. Miguel cerrou os punhos, mas sabia que não era mentira. Ele se agarrou à versão mais fácil da tragédia para manter a própria sanidade. Havia, entretanto, um detalhe que ele nunca mencionara a ninguém. Miguel nunca se esquecera de um par de olhos, um breve lampejo de outro sobrevivente na escuridão, algo que sua mente confundia como delírio. A segunda vítima, ele murmurou agora, como se a frase tivesse sido arrancada de sua garganta à força. Eduardo reagiu de forma sutil, seus olhos endurecendo. A segunda vítima nunca morreu, ele disse. Miguel sentiu o sangue se esvair do rosto. Se o homem estava dizendo a verdade, então Miguel deixará alguém importante escapar naquela noite, alguém que sabia mais do que ele imaginava. A culpa de Miguel era como uma segunda pele, mas agora, havia algo novo, uma sombra de dúvida. Ele achava que tinha perdido Sofia e uma chance de justiça, mas talvez houvesse mais vítimas. Talvez ele tivesse falhado de maneira ainda mais cruel. Eduardo continuava a encará-lo, como se esperasse que Miguel ligasse todos os pontos. Mas Miguel estava cansado, tão exausto de lutar contra si mesmo que não sabia se podia suportar mais revelações. Por que você se importa?
ele sussurrou, a voz rouca de angústia. Eduardo mordeu o lábio, e algo parecido com lágrimas brilhou em seus olhos. Por que você me salvou naquela noite? Eduardo respondeu, e a voz tremeu. Miguel piscou, o choque reverberando por todo o corpo. A memória da noite voltou, borrada mas poderosa, mostrando um menino magro escondido atrás de uma árvore, que Miguel empurrou para longe antes que o caos se consumasse. Eduardo não era apenas um sobrevivente qualquer. Era a criança que Miguel tentará proteger, mas cuja história se entrelaçava na teia de dor e mistério que Sofia deixará para trás. E, se isso era verdade, então Miguel nunca foi só um herói falho. Ele era parte da razão pela qual a verdade nunca veio à tona. Capítulo 5 – Quando o passado bate à porta. Miguel não podia se mover, não podia sequer respirar direito. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente, transformando suas memórias em uma tempestade de dúvidas e certezas despedaçadas. Você me salvou naquela noite. Aquele detalhe, o momento em que ele empurrou uma criança aterrorizada para longe da cena do crime, era uma lembrança que ele havia enterrado sob camadas de trauma. Mas agora, com Eduardo diante dele, um sobrevivente da mesma tragédia, a fachada cuidadosamente construída de Miguel começava a se romper. Tudo o que ele achava que sabia sobre aquela noite estava desmoronando. Por que você nunca apareceu antes? Miguel perguntou, e a tensão em sua voz era palpável. Eduardo desviou o olhar, os olhos focando em um ponto distante, como se estivesse vendo algo que Miguel não podia. Eu nunca soube como. Nunca soube se você queria mesmo a verdade ou se preferia continuar vivendo na sua mentira. Eduardo falou com uma calma perigosa, e Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Porque, no fundo, ele sabia que havia algo verdadeiro ali. Ele não procurou a verdade. Ele evitou. E isso o fazia cúmplice de um crime ainda maior, a omissão. O silêncio entre os dois homens era como uma corda prestes a arrebentar. Miguel passava a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que raramente deixava transparecer. Você me deve mais que enigmas, Eduardo, ele murmurou, a voz tensa com raiva e um desespero que se recusava a ser ignorado. Eduardo se inclinou para a frente, os olhos cheios de algo que parecia um misto de compaixão e angústia. O que eu te devo é a verdade, mas será que você está preparado para ouvi-la? Miguel apertou os punhos. A pergunta ecoava em sua mente. Ele estava pronto? Miguel lembrou-se de como, nos anos que se seguiram à morte de Sofia, ele se tornou um policial mais implacável, mais rígido, como se cada prisão fosse uma forma de vingança contra o mundo que lhe roubara tanto. Ele ajudou centenas de vítimas, mas nunca pôde salvar aquela que importava. E agora, Eduardo estava arrancando seu coração, expondo as partes que ele tentou ignorar. Eduardo era um sobrevivente, mas Miguel era um homem quebrado que nunca aceitou a responsabilidade completa. E a dor de saber disso o corroía de dentro para fora. Você acha que eu nunca quis confrontar isso? Miguel disse, e sua voz falhou, uma vulnerabilidade que ele raramente deixava os outros verem. Eu passei anos naquela floresta, na minha cabeça, tentando consertar algo que já estava destruído. Eduardo o encarou com uma expressão que era difícil de decifrar. Às vezes, tentar consertar não é o suficiente. Às vezes, precisamos admitir que contribuímos para o que foi destruído, ele retrucou. Aquelas palavras cortaram Miguel como uma lâmina. Ele não podia escapar. Não mais. O som do relógio na parede era um lembrete cruel do tempo perdido, das oportunidades que ele nunca mais teria. Miguel sentiu a pressão de todas as decisões que tomou desde a noite de Sofia. Ele havia construído uma vida de controle, de autoridade, mas agora estava à mercê de um homem que ele mesmo não conseguia entender completamente. E então, algo brilhou nos olhos de Eduardo, um brilho de determinação que não se apagava. Miguel, você não é o único que tem cicatrizes, ele disse, puxando a gola da camisa para revelar uma marca fina e tortuosa na clavícula. Miguel reconheceu aquela cicatriz. Foi feita por cacos de vidro,
cacos que ele lembrava ter quebrado na luta frenética para proteger Sofia. A dor de reviver aquela lembrança era quase física. Eduardo fechou os olhos, como se estivesse se preparando para algo grande. Naquela noite, eu vi tudo, ele confessou. Vi o que você fez. Vi a luta. Mas também vi algo que você não viu. Miguel congelou. A sala parecia ficar mais fria, como se o passado realmente estivesse voltando para reclamar seu devido lugar. O quê? Ele perguntou, a palavra quase inaudível. Eduardo abriu os olhos, e agora havia lágrimas, não de fraqueza, mas de um sofrimento antigo que nunca o deixará. Vi quem realmente matou Sofia, ele revelou, e a sala pareceu tremer com a confissão. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Ele precisava ouvir de novo. Ele sempre acreditou que o caso era um mistério insolúvel, mas agora, Eduardo estava dizendo que sabia. Que estivera lá, consciente, enquanto Miguel se afogava no caos. Miguel se sentiu sufocar com a ideia de que talvez a culpa dele não fosse pela morte direta, mas por ter falhado em enxergar o verdadeiro assassino. Eduardo deixou um longo suspiro escapar, como se aquela confissão o aliviasse de um peso que carregava por toda a vida. A pessoa que matou Sofia está mais perto do que você imagina, ele sussurrou, e cada palavra soava como o toque de um sino de condenação. Miguel estava à beira de um colapso. Ele precisava da verdade, mas a verdade era algo que poderia destruir o resto de sua vida, de suas crenças, de tudo o que ele construiu. E no fundo, Miguel soube que o que vinha a seguir era algo que mudaria tudo para sempre. Capítulo 6 – A verdade que destroça. Miguel sentiu o coração parar por um momento, como se o próprio corpo estivesse se recusando a aceitar a realidade. A voz de Eduardo parecia ainda ecoar na sala. A pessoa que matou Sofia está mais perto do que você imagina. Cada fibra do corpo de Miguel congelou, e então, um calor avassalador o preencheu, uma raiva que ameaçava explodir de maneira incontrolável. As mãos dele tremeram enquanto ele lutava para permanecer calmo, mas o colapso parecia inevitável. Por anos, ele havia carregado o peso de um crime sem solução, mas agora, a promessa de uma resposta final o apavorava mais do que qualquer pesadelo. Fale! Miguel gritou, sua voz rachando como vidro quebrado. Ele socou a mesa de metal com tanta força que o som ecoou pela sala. Eduardo não recuou, embora seu rosto mostrasse a dor de reviver aquele trauma antigo. Fale agora ou eu juro que... Miguel não terminou a frase, engasgado pela torrente de emoções. A frustração, o desespero e o medo de descobrir algo que poderia redefinir toda a sua existência estavam dilacerando o seu autocontrole. Ele sempre se orgulhou de ser um homem de princípios, mas ali, na presença de Eduardo, estava desmoronando como uma construção velha prestes a ruir. Eduardo observou Miguel com um olhar carregado de empatia e tristeza, mas não de piedade. A verdade é perigosa, delegado, ele disse com uma voz baixa, quase gentil. Miguel se levantou da cadeira tão rapidamente que ela caiu com um estrondo atrás dele. Não me diga o que eu já sei, ele berrou, e por um instante, parecia um animal ferido, encurralado em um beco sem saída. As memórias da floresta, do sangue, dos gritos de Sofia, todas voltavam com uma força esmagadora, como uma onda que ameaçava afogá-lo. Ele queria escapar daquele sofrimento, mas o que Eduardo estava prestes a dizer o manteria acorrentado. Os olhos de Miguel ardiam, mas ele não sabia se era de raiva ou lágrimas reprimidas. Ele passou a mão pelo rosto, tentando se recompor, mas a tensão era palpável. Quem foi, Eduardo? Diga de uma vez. A voz dele agora era um sussurro torturado. Eduardo mordeu o lábio, como se as palavras fossem uma sentença que ele não queria proferir. A verdade, Miguel, é que você estava tão focado em proteger Sofia que nunca percebeu o inimigo dentro do seu próprio círculo. O sangue de Miguel gelou. Um calafrio desceu pela sua espinha. Dentro de seu círculo? Miguel se inclinou para a frente,
sentindo que o chão estava prestes a desaparecer debaixo de seus pés. Eduardo continuou, seus olhos cheios de pesar. A pessoa que você confiava cegamente, a pessoa que te acompanhou naquela investigação de tráfico, era ela. Eduardo pronunciou o nome, e quando a palavra saiu, era como uma facada no peito de Miguel. Franco. O Sargento Franco. O homem que sempre esteve ao lado de Miguel, seu amigo, seu parceiro, a pessoa em quem ele confiava com a própria vida. Miguel recuou um passo, como se as palavras tivessem o poder de derrubá-lo. Não, isso não pode ser verdade, Miguel balbuciou, sua voz quebrada. Ele sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa para não cair. Franco, que o ajudou a lidar com a perda, que ficava ao seu lado nos dias mais sombrios. Ele teria traído Sofia, teria participado de um crime tão hediondo? Miguel se lembrava de como Franco sempre desviava o olhar quando o caso era mencionado, mas ele nunca ligou isso a nada suspeito. Franco, o nome escapou de seus lábios como um veneno que ele não sabia que carregava. Eduardo assentiu, os olhos se suavizando em compaixão. O colapso começou de verdade. Miguel caiu de joelhos, as lágrimas finalmente quebrando o dique de anos de repressão. Ele se lembrou das noites em que chorou, sozinho, pensando em como falhara com Sofia. Mas agora, a raiva estava misturada à sensação de traição, à percepção de que alguém próximo, alguém que ele amava como um irmão, havia causado a morte dela. Como eu fui tão cego? Ele se perguntou, a culpa se transformando em uma dor física, um aperto esmagador no peito. Eduardo observava em silêncio, entendendo que, às vezes, a verdade é mais dolorosa que a mentira. Miguel sentiu o ódio subir como um fogo implacável, consumindo cada pedaço de sua alma. Queria confrontar Franco, queria machucá-lo, queria justiça para Sofia de qualquer forma possível. Mas o peso da culpa o segurava no chão. Tudo o que ele sempre quis foi proteger as pessoas que amava, e agora, sua falha não era apenas sua fraqueza, mas uma tragédia que afetava a todos ao seu redor. O chão da sala de interrogatório parecia querer engolir Miguel, mas ele se forçou a respirar, a pensar. Não podia desmoronar completamente. Não agora. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se na frente de Miguel, e pela primeira vez, colocou uma mão firme no ombro do veterano. Você precisa decidir agora, Miguel, ele disse, a voz carregada de uma urgência pesada. Vai fazer justiça ou vai continuar se culpando pelo que não pôde evitar? Miguel levantou a cabeça, os olhos vermelhos e cheios de fúria e dor. A decisão não seria fácil, mas a revelação trazia uma escolha: enfrentar Franco, enfrentar seu maior medo, ou continuar se afogando na culpa. E Miguel, mesmo despedaçado, sabia que não podia mais fugir. Capítulo 7 – O último ato. Miguel não era mais o mesmo homem. Levantou-se da sala de interrogatório como se cada passo fosse um desafio às correntes que o prendiam ao passado. Eduardo seguiu com o olhar, mas não disse mais nada. O veterano sabia que estava à beira de algo que mudaria tudo. Caminhou pelo corredor da delegacia com os ombros tensionados, cada policial presente sentindo a mudança no ar, como a eletricidade de uma tempestade prestes a se abater. O nome de Franco martelava na mente de Miguel, junto com a dor da traição. Ele precisava de respostas, precisava da verdade completa, não importa o custo. Franco estava no escritório, analisando relatórios com uma tranquilidade que agora parecia um insulto. Miguel parou na porta, e a visão de seu parceiro, aquele homem em quem confiava cegamente por tantos anos, quase o fez vacilar. Mas a raiva que borbulhava dentro dele era mais forte. Ele entrou sem bater, sem hesitar, e Franco levantou a cabeça com uma expressão de surpresa. Miguel, o que aconteceu? Você está pálido, disse ele, mas algo em seus olhos pareceu escurecer, como se pressentisse o que viria. Miguel trincou os dentes, a dor da verdade queimando dentro de si. O que você fez naquela noite, Franco? Miguel perguntou, e a voz dele era tão fria que cortava o ar. Franco piscou,
o sorriso amigável sumindo. Ele se inclinou na cadeira, o rosto agora uma máscara de cautela. Do que você está falando, parceiro? Miguel avançou, suas mãos cerradas em punhos, mas ele se conteve. Não me chame de parceiro, ele cuspiu, e cada palavra era uma faca. Eduardo me contou tudo. Ele estava lá. Ele viu o que você fez. Você matou Sofia. A acusação ficou no ar, carregada de dor, raiva e um desespero que vinha dos anos de luto. Franco não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se levantou lentamente, como se considerasse cuidadosamente suas opções. Miguel, você sabe que isso é loucura, ele disse, mas havia algo na sua voz, algo que soava como medo. Miguel sentiu as últimas peças do quebra-cabeça se encaixarem. Tudo fazia sentido agora. As investigações que Franco ajudou a encobrir, os desvios sutis que garantiam que a verdade nunca viesse à tona. Miguel tinha sido um peão no jogo de seu próprio amigo, um protetor cego enquanto Franco manipulava tudo das sombras. A dor da revelação era avassaladora. Miguel deu mais um passo, o rosto contorcido de raiva e decepção. Ela confiava em você, ele sussurrou, e pela primeira vez, Franco tremeu. Miguel lembrou-se de Sofia, rindo com Franco em festas, confiando nele, nunca imaginando que o perigo estava tão perto. O sargento respirou fundo e deixou escapar um riso amargo. E você realmente acha que pode consertar isso agora? Franco perguntou, sua voz endurecendo. Ela sabia demais, Miguel. Estava prestes a revelar coisas que destruiriam não só a mim, mas a todos nós. A confissão caiu como um raio, o ar da sala se tornando sufocante. Miguel sentiu o sangue correr mais rápido. Franco não estava apenas envolvido, ele era o arquiteto do assassinato. A raiva explodiu, mas, antes que pudesse agir, Franco sacou uma arma que estava no coldre, apontando-a diretamente para Miguel. Não me force a fazer isso, Miguel, Franco avisou, a mão firme, mas os olhos tremiam com uma vulnerabilidade que Miguel nunca tinha visto. Eu fiz o que era necessário. E você nunca vai entender isso. Mas Miguel viu outra coisa nos olhos de Franco, medo. Não de ser pego, mas de ter que enfrentar alguém que o conhecia tão bem. Eduardo apareceu na porta, a tensão se tornando insuportável. Não precisa acabar assim, ele disse, a voz cheia de urgência. Mas Franco riu, um som amargo e quebrado. Você acha que podemos escapar disso? E então, em um instante de pânico, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Franco apontou a arma para Eduardo, o dedo no gatilho, pronto para encerrar o ciclo de segredos e traições com mais sangue. Miguel não pensou. Ele se lançou para frente, agarrando o braço de Franco, e os dois lutaram como animais, o som de carne contra carne enchendo o espaço apertado. O disparo ecoou. Miguel se jogou para o lado, o coração martelando, e Franco caiu para trás, o corpo chocando-se contra a parede. Miguel levantou a cabeça, as orelhas unindo, e viu que Eduardo estava intacto, mas Franco agora tinha os olhos arregalados, a mão pressionando o próprio peito, onde o sangue já manchava a camisa. A arma deslizou de seus dedos, caindo no chão com um som metálico. Eu nunca quis isso, Franco balbuciou, os olhos finalmente revelando a verdade, medo e arrependimento. Miguel se aproximou, segurando o homem que um dia chamou de amigo. Franco olhou para Miguel, lágrimas de desespero correndo por seu rosto. Ela não precisava morrer, ele sussurrou, antes que o último suspiro deixasse seu corpo. Miguel sentiu um vazio se abrir dentro dele, uma sensação devastadora de perda e redenção misturadas. Eduardo se ajoelhou ao lado deles, os olhos cheios de lágrimas. A verdade finalmente estava à luz, mas o custo fora imenso. Miguel se deixou cair de joelhos, sentindo que todas as cicatrizes, todo o peso, tinham agora uma conclusão. A justiça foi feita, mas o preço do silêncio era um eco que ele carregaria para sempre. Capítulo 8 – A promessa da manhã. O cemitério estava envolto em uma névoa leve naquela manhã,
como um véu entre o passado e o presente. Miguel caminhava lentamente, o som de seus passos sobre as folhas secas ecoando em sua mente. Era um lugar que ele evitara por tanto tempo, mas agora era onde precisava estar. A lápide de Sofia estava exatamente como ele se lembrava, com o nome dela gravado de forma delicada, uma lembrança eterna do que ele perderá. Miguel se ajoelhou diante dela, o peso da culpa ainda presente, mas algo em seu peito, algo novo e frágil, começava a surgir, aceitação. Ele estendeu a mão e tocou a pedra fria, como se pudesse sentir a presença de Sofia através da barreira do tempo. Por anos, ele carregou a responsabilidade pela morte dela como um fardo que o destruía aos poucos, mas a verdade agora estava completa. Miguel aceitou que, embora nunca pudesse mudar o passado, podia honrar Sofia de outras maneiras. Eu falhei com você, ele murmurou, a voz rouca. Mas eu prometo que nunca mais deixarei a verdade ser enterrada. As lágrimas vieram, quentes e libertadoras, enquanto ele fazia aquela promessa, uma promessa não de vingança, mas de justiça. Eduardo apareceu ao longe, parado em silêncio, respeitando o momento de Miguel. Ele não era mais o menino assustado que Miguel salvara, mas um homem que ainda carregava suas próprias cicatrizes. Eles trocaram um olhar cheio de compreensão, uma ponte de empatia construída pelo sofrimento compartilhado. Eduardo caminhou até Miguel, parando ao lado dele, os dois agora parte de uma mesma história, uma tragédia que se transformava lentamente em redenção. Vai ficar tudo bem? Eduardo perguntou, a voz suave, quase um sussurro. Miguel olhou para o jovem e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Não será fácil, Miguel admitiu, a sinceridade evidente em cada palavra. Mas eu vou tentar. Ele se levantou, os joelhos ainda doendo, mas o peso no coração era um pouco mais leve. Sofia jamais voltaria, mas agora ele tinha uma missão que não era apenas sobre vingança. Ele precisava garantir que Franco não tivesse morrido em vão, que a escuridão que cobria a cidade nunca voltasse a crescer sem ser enfrentada. Eduardo assentiu, como se compreendesse a nova força que Miguel encontrara, mesmo que ainda frágil. Juntos, eles começaram a caminhar para fora do cemitério, cada um carregando cicatrizes que os conectavam. Enquanto caminhavam, Miguel olhou para o céu. A névoa começava a se dissipar, e raios de sol perfuravam as nuvens, um sinal de que o dia, mesmo tardio, ainda podia ter beleza. Ele se lembrou de como Sofia sempre falava da esperança que as manhãs traziam, mesmo depois das noites mais escuras. A lembrança fez seu peito apertar, mas também trouxe um sorriso breve e doloroso. Ele sabia que ainda teria noites sem dormir, ainda ouviria ecos daquele disparo e sentiria a dor da perda. Mas sabia, também, que a vida seguiria, e ele tinha uma chance de fazer as coisas certas. Eduardo olhou para ele com um olhar curioso, como se visse a luta interna de Miguel. Você acha que ela ficaria orgulhosa de nós? Perguntou, a vulnerabilidade escondida na pergunta. Miguel parou por um momento, pensativo. Sim, ele respondeu, com um nó na garganta. Ela queria que vivêssemos. E que fizéssemos o bem. Aquelas palavras eram uma promessa, uma forma de honrar o amor que ele nunca pôde proteger. Miguel sabia que a justiça era um caminho difícil, e o trabalho dele não terminaria com o fim de Franco. Ainda havia sombras na cidade que precisavam ser desafiadas. Miguel respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã. Ele virou para Eduardo e sorriu, um sorriso sincero, embora carregado de dor e aprendizado. Você vai continuar lutando? Eduardo perguntou, e Miguel assentiu. Sim. Mas agora, lutarei pelas razões certas. O jovem homem ao seu lado era um lembrete de que mesmo as histórias mais sombrias podiam ter segundas chances. Eles haviam perdido muito, mas ainda havia algo a salvar, algo a construir a partir das ruínas. E isso era o que Miguel decidirá fazer, construir, e não mais destruir. Enquanto caminhavam para a rua, onde carros passavam e a vida urbana continuava indiferente às tragédias pessoais de cada um,
Miguel sentiu a primeira faísca de alívio. Era leve, quase insignificante, mas estava lá. As cicatrizes nunca desapareceriam, mas ele estava aprendendo a carregá-las. Eduardo parou ao lado dele, ambos observando o movimento da cidade, e Miguel sabia que tinha um longo caminho pela frente. Mas isso não importava. O que importava era que agora havia um futuro a construir, um futuro que pudesse honrar o que foi perdido. Com um último olhar para o cemitério, Miguel se virou, pronto para dar um passo adiante. Sofia não podia ser trazida de volta, mas ele prometera a ela algo maior do que sua própria dor, um compromisso com a verdade, um compromisso com a vida. Vamos? Ele perguntou a Eduardo, e o jovem assentiu, um novo começo implícito naquele movimento. E assim, juntos, eles seguiram em frente, carregando as memórias como um lembrete de tudo o que ainda tinham que fazer, mas prontos para enfrentar o que o futuro trouxesse. A escuridão não era invencível. E a esperança, mesmo pequena, ainda era uma chama viva. Reflexão final. Miguel aprendeu que a responsabilidade nunca é fácil, mas o peso da verdade é sempre mais leve do que o da culpa. Ele aceitou que viver com suas cicatrizes não era fraqueza, mas força. E, enquanto o sol brilhava mais forte, soube que a jornada de redenção continuava, e isso, talvez, fosse o que o mantivesse vivo.